Salve galerinha do Mova-se, tudo bem por aí? Hoje a nossa prática parece que é sobre ombros, braços e solturas desses membros que são aqui de cima, mas na verdade a gente vai mexer principalmente com essa fáscia, com essa região aqui, que é chamada de tóraco-lombar ou a famosa lombar, tá? É legal de você entender já desde o princípio de que o seu braço, os movimentos que você faz com as suas escápulas, se iniciam da lombar. Na verdade, se você tiver de pé, ele se inicia do pé, tá? Então, empurrando bem o pé contra o chão, que você tem alguma movimentação de braço. Mas aqui a gente vai trabalhar principalmente esses giros, essas coordenações de movimentos de braços, com ênfase na sua região lombar. Então, antes da gente começar, percebe como que está o corpo. Deixa os dois pés apontados para frente. Fica aqui 30 segundinhos, talvez de olho fechado ou de olho aberto, respirando e percebendo como é que está o seu corpo. As tensões, as costas, o glúteo, pernas, fazendo um escaneamento geral para a gente começar essa prática. Então vamos lá? Primeiro de tudo, faz um círculo. E aí você pode fazer esse círculo olhando para a sua mão. Os dois pés bem paralelos, olhando para frente. Evita deixar eles virados para fora. E entende, só entende como é que é esse círculo. Como é que é transferir o peso do pé direito para o pé esquerdo. Como é que é fazer esse círculo com o braço. Qual que é o tamanho desse círculo. Qual é o alcance que você tem do seu braço. Qual que é o tamanho do círculo que você consegue fazer. Que horas que a sua mão vira para frente, que horas que a sua mão vira para trás. Como que o seu ombro está hoje, seu cotovelo. E começa a imaginar realmente que a sua lombar está dando uma boa torcida, ou seja, ela estica e ativa, estica e contrai. E 2, troca o sentido. E 2, que esse movimento ele parte do pé. Tá? Lógico, a gente está movimentando o braço? Tá. Mas se eu não tivesse com o pé no chão aqui, o jogo seria completamente diferente, tá? O movimento completamente diferente. Imagina que tem uma parede aqui na sua frente e você desenha um círculo nessa parede. Ótimo, troca o braço e aí a gente já começa a comparar os dois lados. O lado direito com o lado esquerdo. Respira fundo. Evita, continua aí no seu movimento, mas para eu mostrar aqui mesmo. Evita fazer esse movimento de arquear as costas para trás e evita deixar o joelho sempre esticado. Então percebe que o seu corpo inteiro gira junto com o braço. E aí, outra coisa, troca o sentido, é de não quebrar o quadril para um lado e para o outro. O seu corpo ele mantém um prumo, ele mantém um axis, né? Ele mantém uma verticalidade. Então eu não sambo o meu quadril para os lados, eu deixo o meu quadril em cima do pé esquerdo e do pé direito. E essa transferência de peso é bem breve, bem rápida. Vamos voltar para o primeiro braço? E agora a parede está na lateral. Vum, 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 vum. Aí percebendo não as limitações, mas até onde você alcança, até onde você consegue chegar com o seu braço. E aí, se for começando a cansar o ombro, o trapézio, começa a usar mais dos pés, começa a usar mais do tronco. A cabeça, o olhar acompanha até onde o seu braço olha, troca o sentido. Ou pelo menos o olhar acompanha a altura da sua mão. É importante a gente entender que o olhar também deve ser movimentado, trabalhado, desenvolvido e troca a mão. Tenta não controlar muito a respiração, deixa ela livre. Valeu! Troca o sentido. Ótimo! Boa!
Agora a gente vai abrir, espalmar bem as mãos, espalmar bem os braços. E com a mão bem espalmada, com os pés bem enraizados, a gente vai começar a sentir os dedos espalhados e percebe o tamanho do braço, o tamanho dos dedos, o tamanho das pernas, o tamanho do tronco, a respiração acontecendo. E vamos rodar o tronco para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Eu o tempo inteiro quero ver as minhas duas mãos, ó, pela minha visão periférica. Então, eu giro meu tronco e giro a cabeça. E eu percebo também o movimento das mãos através do meu olhar periférico. E você vai girando cada vez mais. Toma cuidado para não arquear as costas. Toma cuidado para não dobrar as costas. Lembra, mantenha um axis, mantenha um prumo vertical. Você pode ter esse bouncezinho aqui com as pernas, mas os pés sempre apontando para frente. Se eu giro meu pé para fora, eu jogo mais o peso do corpo. Jogo mais o peso do corpo não, eu jogo mais o peso do movimento para as pernas. Acaba que esse twisting, né, esse giro, essa torção na lombar acaba sendo bem menor. Então por isso que eu deixo os dois pés apontados para frente. E agora a gente vai começar a descer o braço e subir. Desce e sobe, desce e sobe. Eu continuo a ver os dois braços aqui e lá. Aqui e lá. Dedos espalhados. Existe uma tensão no braço, existe uma ativação no braço para ele se manter esticado e para acontecer esse balanço, mas vem principalmente dos membros inferiores, vem principalmente das pernas. E aí pode dobrar um pouquinho o braço, dobrar um pouco os cotovelos e continua girando. Percebe que aqui a gente tem menos peso nos braços e aí vem com mais ênfase para as costas. E na hora que eu giro bem o tronco, ó, nesse finalzinho, ao invés de travar e ficar e voltar, fica e volta, não. Você aproveita uma energia elástica. Então é um pum, pum. É como se você pulasse um trampolim lá atrás, ou melhor, batesse num trampolim e voltasse. E aí nesse finalzinho, aproveita e espreme. Amassa o abdômen em volta. Amassa o abdômen em volta. Começa a sentir essa região aqui, ó. Pum, pum, pum. Amassa e volta. Amassa e volta. Pum, pum, pum. Boa, solta os braços. Relaxa eles para baixo. Com essa mesma intenção, com esse mesmo trabalho de amassa e volta. Vum. Torce, torce, torce. Aí, boa. Dê uma caminhada, percebe como está seu corpo. Limpa o suor se você está suando igual. Pode ser que essas partes aqui do corpo, né, essa face aqui, ó, essa conexão, tenha mexido bastante. E se mexeu, ótimo, tá? E aí agora a gente vai começar a coordenar um pouquinho mais, com mais ritmo, mas eu não vou dar muita informação, porque o seu corpo ele vai achar o melhor ritmo para você. Então lembra daquele primeiro giro que a gente deu? Agora a gente vai fazer Então lembra daquele primeiro giro que a gente fez aqui na frente? Então agora a gente vai fazer tirando o pé. Então eu tiro meu pé esquerdo e tiro meu pé direito. Eu vou acelerar um pouquinho o giro. Isso é natural. Troca o sentido. Tenta não quebrar o ritmo dos bounces dos pés. Eu não preciso nem tirar o pé do chão, mas o calcanhar já sai. E percebe como ele tem essa função de levar o meu braço, ó. Pum, pá, pum, pá, pá.
Lembra de não quebrar o tronco pro lado, manter o prumo. Mesmo braço, só que agora na lateral. Troca o sentido. Olha como o seu corpo rearranja, né? Ele acha o ritmo sozinho. Fica esquisito se você trocar o pé, ó. Fica meio perdido o movimento. Perde energia ao invés de reciclar energia e troca a base. Troca o braço. Pum, 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 pum. Como se minha perna trouxesse o braço. Troca o sentido. Corpo inteiro em conjunto para esse círculo acontecer e troca para lateral. Percebe que tem um pé que faz o braço ir para trás, mais fácil, e tem o outro pé que faz o braço, troca o sentido, ir para frente, mais fácil. Respire, caminhe. E pra gente fechar, vamos fazer um pouquinho de rotação do tronco. Essa que a gente acabou de fazer. Só que agora eu vou dar liberdade para você de variar, seja a altura do tronco, seja ficar em cima de um pé, seja afastar um pé do outro, ritmos diferentes, aproximar um pé do outro, pisar para frente, voltar, pisar para trás, voltar. Percebe que tudo pode, menos parar essa rotação de braço relaxado. Meu braço está bem vazio, bem solto. Minha base está bem firme. Meu pé está bem ativo no chão. E eu circulo livremente. Pode ser mais ativo, mais atlético. Fora de ritmo. Yes. Boa, galera. Percebe como está o seu corpo. Eu, na verdade, no começo, vou até fazer isso. E como a gente fez no começo do vídeo, percebe como é que está o corpo. De olhos fechados ou olhos abertos. E compara com aquele corpo do começo. Eu sinto meu corpo muito mais disposto, disponível para o movimento. Inclusive vou treinar agora. Essa é uma ótima forma de você inclusive começar a sua prática, ou de ter essa prática como algo do seu dia a dia. Escolher um exercício aqui para fazer no dia. Se você sentir aquele incômodo na lombar amanhã, é normal. É um incômodo de cansaço, é um incômodo de trabalho, que aqui foi um tempinho só de lombar. E repete, faz mais vezes, investiga, seja o próprio cientista, a própria cientista. Se a sua lombar incomodar algum dia, veja se algum desses, ou se esse próprio vídeo faz bem para você. Eu com certeza sugiro você a fazer isso, se movimentar. Boas práticas, galera!